Boa noite a todos. Meu nome é Nelson Olavo, sou fellow do primeiro ano de retina aqui do HC da Unicamp. Apresentar a reunião científica de hoje, que vai ser as atualizações em coriorretinopatia serosa central. Essa é uma aula mais voltada para atualizações sobre o tema. Quem quiser se aprofundar mais, eu convido a assistir, acessar o nosso canal do YouTube, que vai ter as aulas do Dr. Camilo. Ele destrincha bastante o assunto, né? Então, para começar, só contextualizando, a coriorretinopatia serosa central faz parte de um conjunto de doenças, né, com características em comum, que são as doenças do espectro PAC-coroide. E que características seriam essas? Pelo próprio termo PAC-coroide, né, significa coroide espessa. Então, agora, explicando principalmente para o pessoal que está na residência, né, coroide fica externa à retina, desempenha várias funções e uma das principais é o suprimento, né, a perfusão da retina externa. Ela é dividida em três partes: uma parte mais externa de vasos de grande calibre, que é a camada de Haller, uma intermediária, que é de Sattler, e uma mais interna de pequenos vasos, que é a coriocapilar. E a espessura da esclera normal, em indivíduos saudáveis, varia entre 191 micras e 350 micras. Claro que isso varia de acordo com a literatura, é, e essa medida sofre variações também, de acordo com a idade do paciente, diâmetro axial, pressão arterial, ou no mesmo paciente ela sofre também variações durante o dia. Só para ilustrar que esse valor em condições patológicas, como na cirrose central, varia entre 345 e 505 micra, e na polipoidal, que é outra doença do espectro paquicoroide, varia entre 345 e 505 micra. A partir desses valores que eu mostrei aqui, a gente já consegue, pelo menos, perceber algumas coisas, que esses valores variam muito, tanto em pessoas saudáveis quanto em pessoas doentes, né? Inclusive, existem valores que podem ser considerados tanto patológicos quanto normais. Além disso, a avaliação da espessura da coroide nem sempre é muito precisa, né? Às vezes, existe uma atenuação do sinal do OCT em coroides muito espessas. E às vezes o aumento de espessura ele é extrafoveal, então a medida foveal às vezes pode não registrar, né, a presença da doença. Por outros motivos, outras características hoje em dia são mais consideradas na hora de definir doenças do espectro paquicoroide. São elas a presença de paquivasos, a atenuação da coroide interna e a presença da hiperpermeabilidade coroidal. Começando a falar dos paquivasos, pelo menos, eles foram descritos pela primeira vez como uma dilatação dos vasos coroidais sobre uma região onde existe epiteliopatia. Mais para frente, né, foi percebido que a dilatação desses vasos, na verdade, tinha origem na camada de Haller e na camada dos pequenos vasos, que é a camada coriocapilar, existia uma atenuação, né, como se fosse uma compressão, inclusive gerando áreas de isquemia. E estudos com indocianina mostraram que a camada coriocapilar poderia apresentar até leakage em estágios intermediários e tardios, um enchimento mais lentificado, ou mesmo isquemia, né, como se fosse uma exclusão mesmo de uma região da coriocapilar em estágios mais tardios da doença. E postula-se, né, hoje em dia, que esse ambiente isquêmico da coroa capilar, ao longo do tempo, pode estar relacionado com o desenvolvimento das complicações neovasculares das doenças do espectro coroide. A partir de estudos usando a endossanina verde e registrando o fundo de olho com imagens com a ultra-wide field, observou-se também que a dilatação dos vasos coroidais se estendiam não só na região macular, mas desde a origem do leito venoso desses vasos, ou seja, existe uma dilatação desde a ampola das vorticosas. E além da dilatação, né, observou-se que o trajeto desses vasos também era diferente do que aqueles dos olhos saudáveis. É, Esse estudo aqui mostrou que existia uma comunicação entre as vorticosas superiores e inferiores, meio que não vão respeitar um limite fisiológico encontrado em olhos saudáveis, chamado watershed zone, né? Essa, esse, essas comunicações entre as vorticosas superiores e inferiores, nesse estudo, foi vista em 90% dos pacientes com doença do espectro paracoroide, contra 20% encontrado em olhos normais.
E esse estudo aqui que eu coloquei embaixo do slide, o estudo do Spade também, que vem estudando bastante a vascularização em olhos com doença do espectro paracoroide, é, ele realizou um estudo usando exames de endocianina dinâmicos. Então, ele conseguiu ver o enchimento dos vasos coroidais e definiu algumas características em pacientes com doença, né? Viu que esse enchimento era mais lentificado, por vezes era pulsátil e até mesmo retrógrado, aumentando a hipótese de que essas comunicações eh, são entre regiões da coroide com pressões muito diferentes, e até mesmo a hipótese de que as anastomoses ocorrem não somente entre veias, mas possivelmente também entre artérias e veias. E todas essas modificações acontecem, na verdade, não é a origem da doença, né? Postula-se hoje que é uma resposta, um mecanismo compensatório ao aumento da pressão do leito coroidal. Por que que isso ocorreria, né? Hoje em dia estuda-se muitos fatores de risco associados que poderiam gerar um aumento da pressão do leito coroidal. Inclusive, esse estudo aqui, que estudou a espessura da esclera anterior, que é onde saem os vasos da coroide, né, na esclera anterior, é, viu uma relação entre aumento da espessura escleral na região anterior, então eles mediram com o OCTA, medindo a 6 milímetros do esporão escleral, e em pessoas saudáveis e pessoas com doença com serosa central. E viram que as pessoas com serosa central tendem a ter também essa esclera mais grossa na região anterior. Pode dizer que uma esclera mais grossa nessa região dificulta uma resistência à drenagem venosa, facilitando, então, diante da exposição a algum fator de risco, o aumento da pressão como um todo e aquelas modificações compensatórias. Então, basicamente, hoje o que se entende da fisiopatologia dessa doença é que em pessoas com alguma predisposição anatômica, que pode ser uma esclera mais espessada, um diâmetro axial curto, ou uma drenagem verticosa assimétrica, essas pessoas, a partir do momento que são submetidas a um fator de risco importante, como situações de hipercortisolismo, situação de estresse ou medicamentoso, entre outros, essas pessoas vão passar por uma sobrecarga da camada de Haller. Então, vamos desenvolver mecanismos compensatórios para dissipar, né, essa sobrecarga. E a partir do momento que os mecanismos compensatórios são insuficientes, a gente entra num ciclo, né, causador da doença do espectro paracoroide. No caso da cirrose central, então, a gente vai encontrar uma isquemia das camadas mais internas, ou seja, isquemia da corocapilar. Isso vai ocasionar danos à retina externa e ao EPR. Como a gente sabe, o EPR, uma das funções dele é a drenagem do fluido subretiniano para o espaço coroideu. Inclusive, tem algumas pesquisas que mostram que o EPR, quando ele sofre esse dano, ele pode inclusive desenvolver a função de bomba reversa, bombeando o líquido do espaço coroideu para o espaço subretiniano de forma ativa, né? A partir do momento que esse ciclo vicioso se inicia, a gente dá início ao quadro clínico todo florido, né, da cirrose central, de DR seroso, atrofia das camadas retinianas e neovascularização. Esse aqui é só uma classificação também recente do Grupo Internacional de Cirrose Central. Quem quiser saber mais sobre isso também eu sugiro assistir as aulas do YouTube. Mas aí nessa classificação eles dividem entre simples e complexa, de acordo com o total da área, né, do EPR alterado, e atípica em outras formas de cirrose, como a variante bolhosa, ruptura de EPR, ou associada a outras doenças de retina. Em relação à cronologia da doença, a gente divide principalmente entre aguda e crônica, em relação à duração do fluido subretiniano. Então, menor que 6 meses aguda, quando ele dura mais que 6 meses, crônica. A forma aguda é uma forma de melhor prognóstico, normalmente em pacientes mais jovens, um índice maior de unilateralidade e tem um bom prognóstico visual, uma resolução espontânea em cerca de 50 a 90% dos casos em 4 meses. Por outro lado, a cirrose crônica está mais relacionada a quadros de cirrose complexa, tem um índice maior de bilateralidade e tem um prognóstico visual um pouco pior, principalmente quando existe degeneração da retina ou neovascularização de coroide. Falando agora um pouco das terapias, depois eu entro um pouco mais nos estudos, mas nas terapias que existem hoje, né? O PDT é um tratamento já usado no DMRI, voltado para coroide, né? Em que é utilizada a verteporfina. No caso da cirrose central, os estudos, basicamente a maioria deles estudou realizando o PDT na metade da dose, né? O laser também é um tratamento que pode ser usado na cirrose.
o laser tanto convencional quanto o micropulso ou sublimiar, né? No caso do laser convencional, a aplicação dele tem que ser feita para marcar realmente a região, então causar um dano térmico na região de líquide. Então, ele tem que ser guiado por uma anjo. Então a gente faz laser naquela região e espera-se assim a melhora do fluido subretiniano. O problema disso é que não pode ser realizado muito perto da fóvea, então pelo menos 500 micra, né? E deixa um escotoma, ele vai causar um dano térmico à retina, pode causar um pouco de perda visual, diminuir a sensibilidade ao contraste e uma pequena chance de desenvolver membrana neovascular. O laser micropulso, por outro lado, né, ele basicamente vai ligar e desligar várias vezes durante o seu acionamento, de forma com que a temperatura não sobe de forma contínua. Então ele vai esquentar e resfriar, e não vai causar um dano térmico em si, mas um estímulo térmico que vão causar algumas reações biológicas no EPR, estimulando assim o seu mecanismo de bomba, estimulando a drenagem do fluido retiniano, né? Importante citar que ele não vai agir, então, na fisiopatologia da doença, né? Não é na coroide. Vai ser aumentando a drenagem e diminuindo o fluido subretiniano. Anti-VEGF também veio sendo estudado também, seu uso na serose central. Entretanto, foi observado que a melhora relacionada ao uso do anti-VEGF está relacionada aos pacientes que têm complicação neovascular. Então, hoje em dia não se indica mais anti-VEGF em pacientes com serose, só fluido, mas sem sinal de neovascularização. Antagonista de receptor mineralocorticoide também é um tratamento que se baseou numa das bases da fisiopatologia da cirrose central, que é o aumento da expressão dos receptores de mineralocorticoide. Então, o principal estudo deles é o VICE, eu vou falar um pouco mais para frente, não mostrou diferença significativa ao longo do tempo na acuidade visual em relação ao placebo, né? Ele foi feito usando a esplerenona, é uma medicação mais seletiva, com menos efeitos colaterais, mas ainda realmente faltam estudos, estudando outros tipos de medicação nesse sentido. Diversas outras medicações, tanto tópicas quanto via-orais, também foram testadas e ainda estão sendo testadas, né? Mas não existe nenhuma evidência clínica robusta de que eles são efetivos tanto para reduzir o fluido subretiniano quanto para melhorar a qualidade visual desses pacientes. E faltam, inclusive, estudos que comparem com placebo, né? A maioria dessas medicações. A gente sabe que cirrose central tem um fator relacionado psicológico importante, né? Então, fazer um estudo comparado com esse controle também é extremamente necessário. Falar bem rapidamente sobre os estudos pivotais, porque isso já tem na aula do Camilo. Quem quiser saber mais a fundo, eu vou fazer esse convite de novo a vocês visitarem, começando pelo estudo PLACE de 2018, que comparou o PDT em metade da dose contra o micropulso, né, em pacientes com cirrose crônica. Eu vou resumir mais ou menos aqui o desfecho, né? Chegou-se à conclusão que o PDT ele foi superior ao laser micropulso em pacientes na resolução do fluido subretiniano e acuidade visual em 6 semanas. Uma observação importante que após 7 a 8 meses, a acuidade visual foi igual nos dois grupos. Esse estudo aqui, o estudo VICE, aquele que eu falei, que comparou a eplerenona, é, ele, em relação ao placebo, ele não percebeu diferenças na acuidade visual depois de 12 meses em relação ao placebo. Então, foi um que meio que diminuiu bastante assim, a indicação dessa medicação, né, para esse propósito. O estudo Spectra, que comparou o PDT na metade da dose com a eplerenona nos pacientes com ulcerosa central, concluiu que também a PDT na metade da dose reduziu em uma taxa maior o fluido subretiniano e também melhorou mais a qualidade visual após 12 meses de tratamento. Esses estudos aqui mais recentes, que é o Replace, eles se propuseram a pegar os pacientes que fizeram um estudo inicial, né, e que permaneceram com fluido subretiniano e fazer o crossover. Então, os pacientes que fizeram PDT e continuaram com fluido fizeram o switch para o micropulse e vice-versa, né? E foi percebido que os pacientes que fizeram o crossover do micropulse para o PDT tiveram uma taxa de resolução do fluido e melhora da qualidade visual maior do que o grupo que fez o contrário, que mudou do micropulso para o PDT. O SPECS também foi parecida a proposta, né, mas fazendo a comparação do crossover em pacientes que fizeram PDT na metade da dose e a esplerenona.
Então eles fizeram o crossover, né? E os pacientes que fizeram o switch para o PDT também tiveram uma resolução, uma taxa maior de resolução do fluido e de melhora da qualidade visual em relação aos pacientes que fizeram o switch para a esplerinona. Essa aqui, então, é uma meta-análise do Van Dijk, né, depois desses todos os estudos, pegando basicamente todas essas terapias que eu falei anteriormente e revisando a literatura, vendo o que tem evidência, né, de melhora na acuidade visual após 2 meses de follow-up. E por essa meta-análise, a gente vê que as principais terapias que demonstraram ser estatisticamente significativos foi o PDT na metade da dose e o laser micropulso e o laser convencional, né, guiado por anjo. É, então, esse estudo aqui, ele mostrou também, faz parte do mesmo estudo, mas agora ele quis ver não a acuidade visual, mas a resolução do fluido subretiniano após 2 meses de follow-up. O que a gente viu que teve, o que ele percebeu, né, que teve mais evidência nessa meta-análise foi a terapia seletiva de retina e o PDT na metade da dose, enquanto ficou limítrofe os resultados do laser micropulse e do laser convencional. A partir disso, né, o mesmo grupo do Van Dyke desenvolveu um guideline para o manejo desses pacientes com cirrose, no caso da cirrose aguda. Então, a gente está diante de um paciente com cirrose aguda. Ele tem fluido suprarretiniano, sintomas há menos de 2 a 4 meses, presença de fluido no ACT e um ou mais pontos de leakage. A gente tem que se fazer as seguintes perguntas, né? Esse paciente é muito sintomático? São episódios recorrentes? É doença bilateral ou ele necessita retomar muito rápido as atividades da visão? O paciente é, enfim, médico, piloto? Se não, a gente pode só acompanhar esse paciente, levar 4 a 6 meses para repetir o OCT. Mas se sim, podemos fazer a terapia, que atualmente a terapia de escolha é o PDT, né? E na metade da dose. Houve melhora do paciente? Ótimo, vamos só acompanhar. Não houve melhora do paciente, então a gente tem que rever o diagnóstico e fazer de novo análise multimodal, de preferência com o CTA, a anjo e a endocianina, né? Principalmente em busca de complicação neovascular. Se tiver membrana neovascular, então a gente pode lançar mão dos antiangiogênicos, e a partir dos exames, com contraste, a gente vê, tá tendo ainda hiperpermeabilidade, tá tendo leakage. Se tiver, podemos repetir o PDT ou adotar outra conduta, né? Outra daquelas terapias com laser que eu falei anteriormente. Se não tiver mais líquido, não tem hiperfluorescência da indocianina, aí a evidência fica mais baixa de que um retratamento seria efetivo. Esse aqui é um estudo recente também desse ano, um estudo retrospectivo observacional, publicado no British Journal, que queria tentar estabelecer alguns fatores preditivos de bom e mau prognóstico em pacientes tratados com laser micropulse. Então, ele resolveu definir que um bom prognóstico seria aqueles pacientes que tiveram uma melhora maior que 50% de acuidade visual, né, e ausência de vazamento no exame contrastado, e mau prognósticos que melhoraram menos de 50%. E aí, como conclusão desse estudo, né, foi observado que aqueles pacientes que tinham uma doença que dura por mais de 6 meses, ou um descolamento do DPR maior que um terço da área macular, ou vazamentos múltiplos na anjo, ou vazamentos perto da fóvea, foi relacionado a um pior desfecho, né, um baixo prognóstico visual, mesmo com tratamento utilizando laser micropulse. Esse artigo também desse ano, publicado no Retina, quis observar o prognóstico visual dos pacientes tratados com PDT na cirrose crônica, né? E também ele definiu como declínio visual e queria saber quais sinais encontrados antes poderiam estar relacionados a um declínio visual, definindo como declínio visual uma piora maior ou igual a 0,2 logMAR, né, de acuidade visual. E aí fez toda a análise multimodal dos pacientes para tentar chegar em algum fator de risco importante. Aqui está só os dados epidemiológicos dos pacientes estudados. E em relação aos achados, né, na análise multimodal, o que eles acharam estatisticamente significativo foi a espessura retiniana no OCT. Então, a distância entre as limitantes interna e externa, principalmente menor do que 84 micra, conferiam uma maior chance de evoluir para um declínio visual, mesmo com PDT, e uma distância entre a limitante interna e a elipsoide menor que 95 micra também foi relacionada, né,
a um declínio visual mesmo com a terapia. É, Então, assim, as pesquisas em cirrose central são muito recentes ainda e se encontram limitadas principalmente pela falta da verteporfina, né, medicação utilizada para fazer o PDT. E os estudos também da coroide, do leito coroidal e da fisiopatologia evoluem também conforme surgem novas tecnologias que estudam de forma dinâmica a circulação coroidal, a tensão de oxigênio, a pressão, enfim. Hoje a gente é um pouco ainda limitado à tecnologia atual, mas com os avanços talvez a gente entenda um pouco mais de fisiopatologia e de tratamento aí dessas doenças no futuro. Obrigado.